Zombei, desafiei, disparei, e guardei os restos como símbolo da minha razão. Só não imaginei que aquele gesto seria o início da queda mais dura da minha vida. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Era um sábado de março, e o sol batia forte no pátio do quartel quando decidi fazer aquilo que, até hoje, me envergonha profundamente. Meu nome é Carlos, e naquele dia eu completava 15 anos como policial militar. 15 anos de serviço, 15 anos de orgulho, 15 anos acreditando que era dono da verdade. O pessoal havia organizado um churrasco para comemorar, e eu estava me sentindo o rei do pedaço. Todos me respeitavam ali dentro. Era conhecido pela frieza, pela racionalidade, pela forma como resolvia as situações mais tensas sem perder a cabeça. Mas havia algo em mim que incomodava alguns colegas, meu desprezo aberto por qualquer manifestação de fé. Durante o almoço, alguns companheiros começaram a falar sobre suas famílias, suas crenças, como a fé os ajudava nos momentos difíceis da profissão. João, um sargento veterano, contava como rezava antes de cada operação perigosa. Marcos falava da medalha de São Miguel Arcanjo que sempre carregava no peito. Eu escutava tudo aquilo e sentia um misto de irritação e superioridade. Para mim, aqueles homens corajosos, que enfrentavam bandidos armados sem pestanejar, se comportavam como crianças assustadas quando o assunto era religião. Vocês acreditam mesmo nisso? Perguntei, com um sorriso debochado no rosto. Que existe alguém lá em cima cuidando de vocês? Que uma medalhinha vai parar uma bala? O silêncio se fez na mesa. Alguns desviaram o olhar, outros me fitaram com uma expressão que não consegui decifrar na época. Carlos, não é assim, começou a dizer João, mas eu cortei. Não é assim como. Vocês são policiais. Homens da lei. Como podem acreditar em contos de fada? Foi então que lembrei da imagem de Nossa Senhora que minha mãe havia colocado discretamente no meu armário algumas semanas antes. Uma pequena estampa plastificada que eu havia encontrado entre meus pertences e que me irritava toda vez que a via. Minha mãe, uma senhora simples de 67 anos, sempre tentava me trazer de volta a fé que eu havia abandonado há anos. Ela não sabia que sua tentativa de me proteger havia se tornado motivo de zombaria para mim. Querem ver o que eu penso sobre proteção divina? Disse, levantando da mesa com uma ideia que achei brilhante. Fui até meu armário e peguei a pequena imagem. Todos me olhavam sem entender o que eu pretendia fazer. Vamos até o estande de tiro. Eu vou mostrar para vocês o quanto essa proteção vale. O clima mudou completamente. Alguns tentaram me dissuadir, mas eu estava decidido a provar meu ponto. No estande, fixei a imagem no alvo e me posicionei. Vamos testar se ela realmente protege alguém, disse, carregando minha pistola .40. Os colegas ficaram em silêncio, alguns claramente desconfortáveis, mas ninguém teve coragem de me impedir. O primeiro tiro acertou bem no centro da imagem. Olhem só! Onde está a proteção? Gritei, rindo. Disparei mais 5 vezes, cada tiro perfurando a pequena figura. Quando terminei, levantei o alvo perfurado e o mostrei para todos. Vocês viram? Isso é o que eu penso sobre essas superstições. Alguns riram nervosos, outros apenas balançaram a cabeça e se afastaram. João me olhou com uma tristeza que não compreendi na época e disse: Carlos, um dia você vai entender que existem forças que a gente não controla. Eu ri ainda mais alto e guardei a imagem perfurada no bolso da farda, como um troféu da minha vitória contra a superstição. Durante o resto do dia, me senti poderoso, intocável. Era Carlos, o policial que não temia nem Deus nem o diabo. Voltei para casa naquela noite com a sensação de que havia feito algo importante. Em casa, minha esposa Helena me recebeu com um sorriso. Ela havia preparado um jantar especial para comemorar meus 15 anos de carreira. Nossa filha Beatriz, então com 8 anos, correu para me abraçar. Papai, mamãe fez seu prato favorito. Enquanto jantávamos, Helena comentou que havia acendido uma vela na igreja para agradecer por mais um ano de proteção no meu trabalho. Senti a irritação subir novamente. Helena, quantas vezes eu já disse que isso é besteira? Eu me protejo com inteligência, treinamento e disciplina, não com velas. Naquele momento, vendo o rosto triste da minha esposa e o olhar confuso da minha filha, algo deveria ter me alertado. Mas eu estava cego pelo orgulho, surdo aos sinais que a vida já começava a me dar. Os meses passaram e eu continuava levando aquela imagem perfurada como um amuleto às avessas. Era minha forma de mostrar para o mundo que eu não precisava de nada além de mim mesmo. Formado em criminologia, especializado em investigação, eu me considerava um homem da ciência. No quartel, meu apelido havia mudado para Carlos Ateu,
e eu carregava esse título com orgulho. Quando algum colega comentava sobre ir à missa, eu fazia piadinhas. Fé era coisa para pessoas fracas, pessoas que não conseguiam enfrentar a realidade crua da vida. Mas foi em junho que tudo começou a mudar. Beatriz havia reclamado de cansaço durante algumas semanas. Helena, sempre atenta, insistiu para levarmos a menina ao médico. É só um resfriado, eu dizia. Criança fica cansada mesmo. Mas minha esposa não desistiu, e acabamos indo ao pediatra. Dr. Henrique, um médico experiente que já cuidava de Beatriz desde bebê, fez alguns exames de rotina e pediu para voltarmos na semana seguinte com os resultados. Naquela semana, notei que Beatriz estava mais pálida, menos ativa. Ela, que sempre corria pela casa, brincava, fazia barulho, agora passava mais tempo quieta, assistindo televisão. Ela está crescendo, fica mais calma mesmo, eu racionalizava. Mas Helena estava visivelmente preocupada. Via várias vezes ajoelhada no quarto, sussurrando orações que eu não conseguia entender. Para com isso, Helena, eu dizia, você vai deixar a menina neurótica. O dia do retorno ao médico chegou numa terça-feira chuvosa. Lembro-me de cada detalhe daquele momento porque foi quando minha vida começou a desmoronar. Dr. Henrique nos recebeu com uma expressão séria. Sentem-se, por favor, disse ele, fechando a porta. Helena segurou minha mão instintivamente, e eu, sem entender porquê, senti um frio estranho na barriga. Os exames da Beatriz mostraram algumas alterações que me preocupam, começou o médico. As células brancas estão muito alteradas, e preciso encaminhá-los para um hematologista. Helena começou a tremer. Doutor, o que significa isso? Perguntei, já sentindo que minha voz não saía firme como sempre. Pode ser muita coisa, mas temos que investigar a possibilidade de leucemia. A palavra caiu na sala como uma bomba. Helena soltou um grito abafado e começou a chorar. Eu fiquei paralisado, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Leucemia. Câncer. Minha filha de 8 anos. Doutor, deve haver um engano, consegui dizer. Ela é uma criança saudável. Sempre foi. Mas Dr. Henrique balançou a cabeça com pesar. Carlos, eu entendo seu choque. Mas precisamos agir rápido. Saímos do consultório em silêncio. Helena chorava baixinho no carro, e eu dirigia como um robô, sem conseguir aceitar o que havia acabado de ouvir. Quando chegamos em casa, Beatriz estava na sala, desenhando. Ela levantou o rostinho pálido e sorriu para nós. Mamãe, por que você está chorando? Helena se ajoelhou e abraçou nossa filha com uma força que parecia querer protegê-la de todo o mal do mundo. A consulta com o hematologista confirmou nossos piores medos. Dr. Rodrigo era um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e um olhar que transmitia experiência e compaixão ao mesmo tempo. Beatriz tem leucemia linfoblástica aguda, disse ele, sem rodeios. É uma forma agressiva da doença, mas ainda temos recursos para lutar. Helena desabou na cadeira, soluçando. Eu senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Doutor, quais são as chances? Perguntei, tentando manter a compostura. Com o tratamento adequado, cerca de 60% das crianças conseguem a remissão completa, respondeu ele. Mas não vou mentir, será um percurso difícil. Quimioterapia, internações, um protocolo intenso que vai durar pelo menos 2 anos. 60%. Eu era um homem de estatísticas, de probabilidades. Sabia que aquele número significava que havia 40% de chance de perder minha filha. A primeira internação de Beatriz foi o começo do meu inferno pessoal. O hospital pediátrico tentava disfarçar sua tristeza com cores vibrantes e personagens de desenho animado nas paredes, mas nada conseguia esconder a realidade crua daquele ambiente. Crianças lutando contra doenças que nem deveriam conhecer. Beatriz foi internada numa segunda-feira de manhã, e eu precisei voltar para o trabalho no mesmo dia. Durante o plantão, eu era apenas uma casca do policial que sempre fui. Respondia às ocorrências no piloto automático, cumpria meus deveres de forma mecânica. Meus colegas percebiam que algo estava errado, mas eu não conseguia falar sobre o assunto. Como explicar para homens que me respeitavam pela frieza que eu estava completamente destruído por dentro? Foi durante uma patrulha que João se aproximou de mim. Carlos, o pessoal está comentando que você não anda bem. O que está acontecendo? Tentei desviar, como sempre fazia quando alguém tentava entrar no meu mundo pessoal. Estou bem, João. Só um pouco cansado. Ele me olhou com aquela expressão que eu já conhecia bem, a mesma que ele havia feito no dia em que atirei na imagem. Você não precisa carregar tudo sozinho, rapaz, disse ele,
colocando a mão no meu ombro. Se quiser conversar. Eu o cortei antes que pudesse terminar. Eu disse que estou bem. Mas minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia, e João se afastou em silêncio. Mais tarde, soube por outros colegas que ele havia começado a rezar por mim. A ironia era cruel. O homem que eu havia humilhado por sua fé agora orava pela minha família. No hospital, as coisas eram ainda mais difíceis. Ver Beatriz ligada a soros, com agulhas nos bracinhos magros, me destroçava por dentro. Ela, no entanto, mantinha um otimismo que me deixava ainda mais desesperado. Papai, quando eu sair daqui, você vai me levar no parque? Perguntava, como se aquilo tudo fosse apenas uma fase ruim que logo passaria. Helena praticamente morava no hospital. Ela havia tirado licença do trabalho para ficar com Beatriz, e eu havia definhar junto com nossa filha. Mas havia algo nela que eu não conseguia entender. Uma força, uma esperança que parecia vir de algum lugar que eu não conhecia. Ela conversava com outras mães na mesma situação, organizava orações no corredor, consolava famílias que recebiam notícias ruins. Como você consegue? Perguntei numa dessas noites, quando encontrei Helena rezando no corredor. Como consegue manter a esperança? Ela me olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas ainda assim sorriu. Porque eu não estou sozinha nessa luta, Carlos. Eu sinto que existe alguém me sustentando. Senti uma raiva misturada com inveja. Como ela podia encontrar consolo em algo que eu não conseguia ver, tocar ou provar? Durante a primeira semana de internação, comecei a ter pesadelos. Sonhava com aquela imagem perfurada de Nossa Senhora. No sonho, ela me olhava com uma expressão de tristeza profunda, e eu acordava suado, com o coração disparado. Era absurdo. Eu não acreditava em nada daquilo. Então por que aquelas imagens me atormentavam tanto? Tentei racionalizar. Era o estresse, a pressão, a falta de sono. Mas os sonhos se tornaram mais frequentes e mais vívidos. Numa noite, sonhei que estava no estande de tiro novamente, mas dessa vez era Beatriz que estava no alvo. Acordei gritando, e Helena me encontrou na sala, tremendo. Carlos, você precisa de ajuda, ela disse. Não consigo mais ver você assim. Mas que tipo de ajuda eu poderia buscar? Eu, que sempre resolvi meus problemas sozinho. Foi durante a segunda semana de internação que recebi a primeira notícia realmente ruim. Dr. Rodrigo me chamou para conversar enquanto Beatriz dormia. Carlos, o organismo dela não está respondendo ao tratamento como esperávamos, disse ele. Vamos precisar intensificar a quimioterapia. Intensificar significava mais dor, mais sofrimento, mais tempo longe de casa. E ainda assim, não havia garantia de que funcionaria. Saí do hospital naquela noite, e pela primeira vez em meses, parei num bar. Não era meu costume beber, sempre fui um homem controlado. Mas naquele dia eu precisava de algo que me ajudasse a esquecer, nem que fosse por algumas horas. Pedi uma cachaça e fiquei ali, sozinho, pensando em como minha vida havia desmoronado em questão de semanas. Foi então que senti algo no bolso da farda. A imagem perfurada ainda estava lá, dobrada e amarrotada depois de todos aqueles meses. Tirei-a devagar e a coloquei sobre a mesa do bar. Os 5 furos que eu havia feito estavam bem visíveis, como 5 feridas abertas. Pela primeira vez desde que havia atirado nela, realmente olhei para aquela imagem. E por um momento inexplicável, senti como se ela estivesse olhando de volta para mim. Naquela noite no bar, fiquei horas olhando para aquela imagem perfurada. As pessoas ao meu redor conversavam, riam, viviam suas vidas normais, enquanto eu estava ali, completamente perdido. A cachaça não estava ajudando como eu esperava. Pelo contrário, parecia que ela estava amplificando todos os meus medos, todas as minhas angústias. Guardei a imagem no bolso e voltei para casa, mais confuso do que nunca. Helena estava acordada quando cheguei. Ela estava sentada na cozinha, com uma xícara de chá frio na mão, olhando para o nada. Como ela está? Perguntei, mesmo sabendo que a resposta não seria boa. Ela perguntou por você hoje, respondeu minha esposa, sem me olhar. Disse que queria mostrar um desenho que fez para você. Um desenho da nossa família. Senti um nó na garganta. Helena, eu não sei mais o que fazer, admiti, sentando na cadeira ao lado dela. Era a primeira vez que eu verbalizava minha impotência, e as palavras saíram como um sussurro. Eu sempre soube como resolver tudo, sempre tive controle sobre as situações. Mas isso é maior do que eu. Helena me olhou com uma expressão que misturava pena e compreensão. Carlos, você não precisa resolver tudo sozinho. No dia seguinte, voltei ao hospital determinado a ser o pai forte que Beatriz precisava.
Ela estava acordada, desenhando num caderno que uma das enfermeiras havia dado para ela. Quando me viu, seu rostinho magro se iluminou. Papai! Olha o que eu fiz! Era um desenho de 3 pessoas de mãos dadas, um homem alto, uma mulher de cabelos compridos e uma menina pequena no meio. Acima deles, ela havia desenhado o sol com o rosto sorridente. Somos nós 3, ela explicou, orgulhosa. E olha, papai, eu desenhei o sol sorrindo porque a enfermeira Carla disse que depois da chuva sempre vem o sol. Peguei o desenho com as mãos trêmulas. Como uma criança de 8 anos, internada num hospital, enfrentando uma doença terrível, conseguia manter aquela pureza, aquela esperança? De onde vinha aquela força que nem eu, um homem adulto, conseguia encontrar? Durante aquela semana, comecei a observar mais atentamente o que acontecia ao meu redor no hospital. Havia outras famílias passando pelo mesmo drama que nós. Vi pais que se agarravam à fé como único sustento, mães que organizavam correntes de oração, avós que sussurravam novenas no corredor. E havia algo naquelas pessoas que me intrigava. Mesmo diante da dor, elas pareciam ter uma paz que eu não conseguia compreender. Foi numa quinta-feira que conheci Dona Conceição, uma senhora de uns 70 anos que estava com o neto internado. O menino, de apenas 5 anos, estava em estado mais grave que Beatriz. Mesmo assim, Dona Conceição sempre tinha um sorriso no rosto, uma palavra de conforto para outros pais desesperados. Como a senhora consegue? Perguntei numa dessas conversas de corredor. Como mantém a esperança? Ela me olhou com aqueles olhos pequenos, mas cheios de uma luz que eu nunca havia visto antes. Meu filho, eu não mantenho a esperança. A esperança me mantém. Fiquei pensando naquelas palavras durante todo o caminho para casa. A esperança me mantém. O que significava isso? Como uma pessoa podia se sustentar em algo tão abstrato, tão incerto? Na sexta-feira daquela semana, Dr. Rodrigo nos chamou novamente. Desta vez, seu rosto estava mais sério que o usual. O quadro de Beatriz se complicou um pouco, disse ele. Ela desenvolveu uma infecção que está dificultando o tratamento. Vamos precisar transferi-la para a UTI. UTI. As 3 letras mais assustadoras que um pai pode ouvir. Helena desabou na cadeira, e eu senti meus joelhos bambearem. Quando chegamos à UTI pediátrica, encontramos Beatriz ligada a ainda mais aparelhos. Ela estava sonolenta por causa dos medicamentos, mas ainda conseguiu esboçar um sorriso quando nos viu. Papai, mamãe, eu vou ficar boa, sussurrou com a voz fraca. Eu sei que vou. De onde vinha aquela certeza? Como ela podia estar tão segura quando nem os médicos sabiam o que iria acontecer? Naquela noite, pela primeira vez em anos, me ajoelhei. Não foi uma decisão consciente, foi algo que simplesmente aconteceu. Estava sozinho no corredor da UTI, eram quase 3 da manhã, e eu não aguentava mais carregar todo aquele peso sozinho. Me ajoelhei ali mesmo, no chão frio do hospital, e pela primeira vez na minha vida adulta, admiti que eu não tinha controle sobre nada. Ajoelhado naquele corredor frio da UTI, eu não sabia nem o que dizer. As palavras não vinham, só lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo. Foi a primeira vez em décadas que chorei de verdade, sem me preocupar se alguém estava vendo, sem tentar manter a compostura. Ali estava eu, Carlos o racional, Carlos o ateu, completamente quebrado no chão de um hospital. Se existe alguém aí em cima, consegui sussurrar, eu preciso de ajuda. Não aguento mais ver minha filha assim. As palavras saíam truncadas, misturadas com soluços que eu não conseguia controlar. Eu sei que zombei, eu sei que desrespeitei, mas por favor, ela não tem culpa de nada. Era a primeira oração da minha vida adulta, e saía como um grito desesperado de um homem que havia chegado ao fim de si mesmo. Uma enfermeira passou pelo corredor e me viu ali, ajoelhado. Era a irmã Carmen, uma freira que trabalhava como voluntária na ala pediátrica. Ela se aproximou devagar e se ajoelhou ao meu lado. Posso rezar com o senhor? Perguntou com uma voz suave. Normalmente, eu teria recusado, teria me levantado e saído de perto. Mas naquele momento, eu precisava de qualquer coisa que pudesse me ajudar. Irmã Carmen começou a sussurrar uma oração que eu não conhecia, mas que de alguma forma me acalmava. Ela falava de paz, de esperança, de um amor maior que qualquer dor. Eu não entendia tudo o que ela dizia, mas senti algo estranho acontecendo dentro de mim. Era como se uma parte do peso que eu carregava estivesse sendo dividida com alguém. Quando ela terminou, ficamos alguns minutos em silêncio. Seu nome é Carlos, não é? Ela perguntou. Assenti com a cabeça, surpreso que ela soubesse. As outras mães comentaram sobre você. Dizem que é um homem bom, mas que está sofrendo muito. Olhei para ela,
sem saber o que responder. Sabe, Carlos, Deus não castiga crianças por causa dos erros dos pais. O que está acontecendo com sua filha não é culpa sua. Suas palavras me atingiram como um raio. Era exatamente o que eu estava pensando, mesmo sem admitir para mim mesmo, que de alguma forma, minha arrogância, meu desrespeito, havia trazido aquela maldição sobre minha família. Mas eu fiz coisas, comecei a dizer. Eu desrespeitei. Ela me interrompeu com um gesto suave. Carlos, Deus não é um Deus de vingança. É um Deus de amor. E amor não funciona assim. Naquela madrugada, pela primeira vez em meses, consegui dormir algumas horas no sofá da sala de espera. Sonhei com Beatriz correndo num campo verde, rindo, brincando, completamente saudável. No sonho, ela se virava para mim e dizia: Papai, você não precisa ter medo. Eu vou ficar bem. Acordei com uma sensação estranha, uma espécie de paz que eu não sentia há muito tempo. De manhã, fui ver Beatriz na UTI. Ela estava um pouco melhor, mais desperta. Papai, eu tive um sonho lindo, ela disse assim que me viu. Sonhei que estava brincando num lugar muito bonito, com flores e passarinhos. E tinha uma senhora muito bonita lá, que disse que tudo ia ficar bem. Senti um arrepio subir pela espinha. Como era possível que nós dois tivéssemos tido sonhos parecidos na mesma noite? À tarde, minha mãe chegou ao hospital. Ela vinha todos os dias, mas sempre ficava pouco tempo porque sabia que eu não gostava de manifestações de fé ao meu redor. Desta vez, porém, quando ela tirou o terço da bolsa, eu não saí de perto. Mãe, disse, sentando ao lado dela, me ensina a rezar. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e sorriu da forma mais doce que eu já havia visto. É simples, meu filho, ela disse, colocando o terço nas minhas mãos. Você só precisa abrir o coração e falar com ela como falaria com uma mãe. Naquele momento, lembrei da imagem perfurada que ainda carregava no bolso. Tirei-a devagar e a mostrei para minha mãe. Mãe, eu fiz uma coisa terrível, confessei, contando para ela o que havia feito naquele dia no quartel. Minha mãe pegou a imagem perfurada e a segurou com o mesmo carinho que seguraria um bebê machucado. Carlos, você acha que uma mãe para de amar o filho porque ele fez algo errado? Perguntou. Você acha que eu pararia de te amar se você me machucasse? Balancei a cabeça. Então por que acha que Nossa Senhora seria diferente? Ela é mãe, Carlos. E mãe perdoa tudo. Naquela tarde, pela primeira vez em mais de 20 anos, rezei o terço. Não entendia todas as palavras, tropeçava nas orações, mas havia algo reconfortante naquele ritual. Era como se cada Ave Maria fosse um pedido de desculpas, cada Pai Nosso fosse um pedido de ajuda. E por mais estranho que parecesse, eu sentia que alguém estava escutando. Quando terminou, minha mãe me abraçou como não fazia desde que eu era criança. Eu sempre soube que você voltaria, ela sussurrou no meu ouvido. Sempre rezei para que você encontrasse o caminho de volta para casa. Naquele abraço, senti algo que eu não experimentava há anos. A sensação de não estar sozinho na luta. A mudança em mim não passou despercebida pelos meus colegas do quartel. João foi o primeiro a notar. Minha filha está doente. Acabei contando para ele. Era a primeira vez que eu falava sobre Beatriz com alguém do trabalho. João me ouviu em silêncio, sem julgamentos, sem conselhos vazios. Quando terminei, ele simplesmente disse: posso incluí-la nas minhas orações. Apenas assenti com a cabeça e senti uma gratidão imensa. No hospital, as coisas começaram a tomar um rumo inesperado. Beatriz apresentou uma melhora súbita que deixou o Dr. Rodrigo intrigado. É impressionante, disse ele, analisando os últimos exames. A infecção regrediu completamente, e as células cancerosas estão respondendo ao tratamento de uma forma que eu não esperava. Helena me olhou com os olhos brilhando, mas eu ainda tentava encontrar explicações científicas para aquela mudança. Doutor, isso é normal? Perguntei. Essas mudanças bruscas? Dr. Rodrigo tirou os óculos e os limpou devagar, como fazia sempre que estava pensando em algo complexo. Carlos, em 30 anos de carreira, eu aprendi que a medicina tem seus limites. Às vezes acontecem coisas que não conseguimos explicar completamente. Chamamos de remissão espontânea, mas entre nós médicos, sabemos que há casos que desafiam nossa compreensão. Naquela noite, quando voltei para casa, encontrei uma surpresa que me deixou sem palavras. Havia pelo menos 20 pessoas na minha sala. Colegas do quartel, vizinhos, amigos da Helena, pessoas que eu nem sabia que se importavam conosco. Eles haviam se organizado para fazer uma corrente de oração por Beatriz. João estava lá,
Dona Maria da esquina, até mesmo alguns superiores do trabalho que nunca havia visto demonstrar qualquer tipo de fé. Carlos, a gente soube da situação, disse o Major Silva, meu comandante. Queremos que saiba que não está sozinho nessa. Ver todos aqueles homens duros, policiais que enfrentavam perigo diariamente, ajoelhados na minha sala rezando pela minha filha, me emocionou de uma forma que eu não conseguia explicar. Era como se uma família que eu nem sabia que tinha estivesse me apoiando. Durante a oração, senti algo diferente no ar. Não sei se foi sugestão ou se realmente havia algo especial acontecendo, mas a casa toda parecia envolvida por uma paz que eu nunca havia experimentado. Helena chorava baixinho, mas eram lágrimas diferentes, não de desespero, mas de gratidão. E eu, que sempre achei orações em grupo uma perda de tempo, me peguei participando, pedindo junto com todos pela recuperação da minha filha. Na sexta-feira daquela semana, Dr. Rodrigo nos deu uma notícia que mudaria tudo. Os últimos exames de Beatriz são surpreendentes, disse ele, com um sorriso que não víamos há semanas. A contagem de células cancerosas despencou de uma forma que eu nunca havia visto. Se continuarmos nesse ritmo, ela pode receber alta em poucos dias. Helena desabou no choro, mas desta vez eram lágrimas de alegria pura. A alta de Beatriz chegou numa terça-feira ensolarada de setembro, exatamente 6 meses depois do diagnóstico. Quando o Dr. Rodrigo assinou os papéis da liberação, eu mal conseguia acreditar que aquele momento havia chegado. Ela ainda precisará fazer acompanhamento regular, explicou o médico, mas por enquanto, não há sinais da doença. É o que chamamos de remissão completa. Beatriz estava radiante, correndo pelos corredores do hospital se despedindo de enfermeiras, médicos e outros pacientes que haviam se tornado sua família durante aqueles meses difíceis. Ver minha filha com energia novamente, com as bochechas rosadas e o sorriso largo, era como assistir a um milagre acontecendo diante dos meus olhos. Quando chegamos em casa, encontramos uma festa surpresa organizada pela vizinhança. Faixas de bem-vinda, Beatriz, balões coloridos, um bolo enorme feito por Dona Maria. Pessoas que eu mal conhecia estavam ali, celebrando a recuperação da minha filha como se ela fosse parente deles. Naquele momento, compreendi algo que havia passado despercebido durante todos aqueles anos. Eu fazia parte de uma comunidade, de uma rede de pessoas que se importavam. Durante a festa, minha mãe se aproximou de mim com algo nas mãos. Era a imagem de Nossa Senhora que eu havia perfurado, mas agora ela estava diferente. Minha mãe havia mandado restaurar a imagem, colando cuidadosamente os pedaços danificados pelos tiros. Meu filho, disse ela, as cicatrizes às vezes são mais bonitas que a pele intacta, porque elas contam uma história de cura. Olhei para aquela imagem restaurada e senti um nó na garganta. As marcas dos tiros ainda eram visíveis, mas de alguma forma elas não a desfiguravam. Elas a tornavam mais humana, mais real. Mãe, eu não mereço isso, sussurrei. Eu desrespeitei, eu zombei. Ela me interrompeu com um abraço. Carlos, é exatamente por isso que você merece. Porque reconheceu seu erro e pediu perdão. Na semana seguinte, procurei o padre Antônio, da igreja que minha mãe frequentava. Padre, eu fiz algo terrível, comecei, contando toda a história da imagem perfurada, da minha arrogância, da transformação que havia vivido. Ele me escutou em silêncio, sem julgamentos. Carlos, disse ele quando terminei, você sabe o que mais me impressiona na sua história? Não é o fato de você ter atirado na imagem. É o fato de você ter guardado ela no bolso durante todos esses meses. Fiquei confuso. Como assim, padre? Ele sorriu. Se você realmente não acreditasse em nada, teria jogado a imagem no lixo depois daquela brincadeira. Mas você a guardou. Inconscientemente, você sabia que um dia precisaria dela. O padre me propôs algo que jamais imaginei que faria na vida: dar meu testemunho durante uma missa. Carlos, sua história pode tocar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou, disse ele. Muita gente se afasta de Deus por orgulho, por dor, por não entender os caminhos dele. A princípio, hesitei. A ideia de me expor daquela forma, de contar minha história de arrogância e queda para uma igreja cheia de pessoas, me apavorava. Mas Helena me encorajou. Carlos, pensa em quantos pais podem estar passando pelo mesmo desespero que você passou. Quantos homens podem estar se achando fortes demais para pedir ajuda. A data foi marcada para o primeiro domingo de outubro. No domingo de manhã, me vesti com meu melhor terno e fui para a igreja acompanhado da minha família. Beatriz estava linda, completamente recuperada, brincando no banco como uma criança normal faria. Helena me segurava a mão, transmitindo força. Minha mãe estava radiante,
com os olhos brilhando de orgulho e emoção. A igreja estava mais cheia que o normal. Padre Antônio havia anunciado durante a semana que haveria um testemunho especial. Reconheci várias faces conhecidas, colegas do quartel, vizinhos, pessoas que haviam participado das orações por Beatriz. Alguns me olhavam com expectativa, outros com ceticismo. Quando chegou minha hora de falar, senti as pernas bambearem. Padre Antônio me apresentou como um homem que encontrou Deus através da dor e da humildade. Caminhei até o altar com a sensação de que todos os olhos estavam fixos em mim. Por um momento, pensei em desistir, mas então vi Beatriz me acenando do banco da frente, com aquele sorriso puro que havia me sustentado durante os momentos mais difíceis. Meu nome é Carlos, comecei, com a voz trêmula. E até 6 meses atrás, eu era o tipo de homem que zombava de pessoas como vocês. Um silêncio pesado tomou conta da igreja. E eu me achava mais inteligente, mais racional, mais forte do que qualquer um que precisasse se agarrar a crenças para enfrentar a vida. Comecei contando sobre aquela tarde no quartel, sobre como havia usado a imagem de Nossa Senhora como alvo. Vi pessoas se mexerem desconfortavelmente nos bancos, algumas balançando a cabeça em desaprovação. Mas continuei, porque sabia que esta parte da história era fundamental para entenderem a transformação que veio depois. Então chegou a parte mais difícil, falar sobre a doença de Beatriz. Minha voz falhou várias vezes enquanto eu descrevia os momentos de desespero, as noites sem dormir, a sensação de impotência diante de uma doença que minha racionalidade não conseguia curar. Foi quando percebi que toda minha suposta inteligência não servia para nada diante de células microscópicas que estavam matando minha filha, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Falei sobre aquela madrugada no corredor da UTI, sobre como havia me ajoelhado pela primeira vez em décadas. Eu não sabia nem como pedir ajuda, admiti. Passou tanto tempo desde que eu havia conversado com Deus que nem lembrava mais como fazer isso. Algumas pessoas na igreja também estavam chorando. Contei sobre irmã Carmen, sobre as orações no hospital, sobre como havia aprendido a rezar o terço com minha mãe. Durante toda a minha vida, eu achei que fé era sinônimo de fraqueza, disse. Mas descobri que é preciso uma coragem imensa para confiar em algo que você não pode ver nem controlar. Quando cheguei à parte sobre a recuperação de Beatriz, o clima na igreja mudou completamente. O desespero deu lugar à esperança. As lágrimas de tristeza se transformaram em lágrimas de alegria. Os médicos chamam de remissão espontânea, disse. Mas eu chamo de milagre. Porque foi exatamente isso que aconteceu na minha família. Um milagre de cura que começou em mim e se estendeu para minha filha. Terminei meu testemunho mostrando para toda a igreja a imagem de Nossa Senhora restaurada que minha mãe havia me dado. Esta imagem representa minha nova vida, disse, segurando-a com cuidado. As marcas dos tiros ainda estão aqui, porque as cicatrizes fazem parte da cura. Elas me lembram todos os dias de onde eu vim e para onde Deus me trouxe. Eu vim aqui hoje não para pregar, continuei. Vim para pedir perdão publicamente e para dizer que se Deus pode transformar um homem como eu, pode transformar qualquer pessoa. Olhei para Beatriz, que estava sorrindo orgulhosa do pai. Minha filha me ensinou que às vezes é preciso nos quebrarmos completamente para descobrirmos que nunca estivemos sozinhos na luta. Quando terminei de falar, a igreja ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então, uma pessoa começou a aplaudir, depois outra, até que toda a igreja estava de pé, aplaudindo. Mas não era um aplauso para mim. Era um aplauso para a força transformadora do amor divino que havia operado na minha vida. Após a missa, dezenas de pessoas vieram falar comigo. Homens que se identificavam com minha arrogância passada, mães que estavam enfrentando doenças dos filhos, pessoas que haviam se afastado da fé por dor ou decepção. Carlos, obrigado por ter coragem de contar sua história, disse um senhor. Eu também achava que fé era coisa de gente fraca. Hoje você me mostrou que estava errado. Uma senhora se aproximou com lágrimas nos olhos. Meu filho está internado com câncer há 2 meses, disse ela. Eu estava perdendo a esperança, mas sua história me deu forças para continuar lutando. Era exatamente isso que Padre Antônio havia previsto. Minha experiência estava servindo de ponte para outras pessoas encontrarem ou reencontrarem sua fé. Nos meses que se seguiram, minha vida tomou um rumo completamente novo. No trabalho, passei a ser conhecido não mais como Carlos Ateu, mas como Carlos Convertido, um apelido que eu carregava com muito mais orgulho que o anterior. Meus colegas começaram a me procurar quando precisavam de alguém para conversar sobre seus problemas pessoais. Helena e eu nos aproximamos como nunca antes. Nossa experiência com a doença de Beatriz, em vez de nos separar, havia nos unido de uma forma mais profunda.
Começamos a frequentar a igreja juntos, a rezar em família, a educar Beatriz dentro dos valores que eu havia desprezado por tanto tempo. Nossa casa se tornou um lugar de paz, onde eu finalmente havia encontrado o equilíbrio entre razão e fé. Beatriz crescia saudável e forte, sem sinais da doença que quase a levou. Seus exames de controle sempre voltavam normais, para a alegria de Dr. Rodrigo, que nunca deixou de se impressionar com sua recuperação. Ela é um milagre ambulante, ele costumava dizer. E era verdade. Minha filha não apenas havia vencido o câncer, ela havia sido o instrumento que Deus usou para me trazer de volta para casa. Comecei a participar de um grupo de apoio a famílias de crianças com câncer no hospital onde Beatriz havia sido tratada. Compartilhar minha experiência, dar força para outros pais desesperados, se tornou uma missão pessoal. Vocês não estão sozinhos, eu dizia para cada família que chegava com o mesmo desespero que eu havia sentido. Irmã Carmen se tornou uma grande amiga da família. Ela sempre dizia que havia visto muitas conversões ao longo dos anos, mas que a minha havia sido especial. Carlos, você não apenas encontrou Deus, ela me disse certa vez. Você deixou que ele te encontrasse. E essa é a diferença entre uma conversão superficial e uma transformação verdadeira. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente como cada peça do quebra-cabeça da minha vida se encaixou perfeitamente. A arrogância me levou à queda, a queda me levou à humildade, a humildade me levou à fé, e a fé me trouxe de volta para uma vida que vale a pena ser vivida. Aprendi que a verdadeira força não está em negar o que não entendemos, mas em reconhecer nossa pequenez diante dos mistérios da existência. A imagem perfurada de Nossa Senhora permanece na minha carteira até hoje, não mais como um troféu da minha incredulidade, mas como um lembrete constante de que o amor de Deus é maior que todos os nossos erros. As marcas dos tiros ainda estão lá, mas agora elas me falam de perdão, de segundas chances, de um amor que não desiste nunca de nenhum filho seu. Se você já se sentiu perdido como eu me senti, se já achou que era forte demais para pedir ajuda, se já desprezou a fé dos outros por não entender sua própria necessidade dela, eu quero dizer uma coisa: nunca é tarde para voltar para casa. Nunca é tarde para reconhecer que existe um amor maior que todas as nossas dores, uma esperança mais forte que todos os nossos medos. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu que não estava sozinho na luta?